Ok, então como a gente falou, a gente vai estudar um pouco mais de perto agora a evolução do grafo GNP à medida que a probabilidade vai de 0 a 1. Tá? Como se a gente estivesse girando um dial. Ela começa em 0, a gente tem a situação, todos os vértices isolados, cada componente tem tamanho da ordem de 1 sobre n, nesse caso 1 sobre n especificamente, né? Até quando ele chega ao grafo completo, que tem um componente só e ele tem a ordem constante, tá? A fração que ele ocupa é O de 1, cada 1, né? E a gente viu que esse dial, no fundo, a gente gira com funções, né? A gente vai varrendo o espectro das funções de crescimento menor para crescimento maior, e a gente tem interesse em algumas propriedades e a gente quer determinar limiares para essas propriedades onde acontece uma transição de fase, tá? Tentar identificar onde acontecem transições de fases para certas propriedades. E a gente já viu o limiar para ciclos e vimos também o limiar para cliques, tá? Os ciclos aparecem todos em conjunto, o limiar é o mesmo. Os cliques, como cada clique precisa de mais aresta, quanto maior o L do clique, mais aresta a gente precisa, então obviamente a probabilidade tem que ser maior, tá? Para que isso aconteça com quase certamente. Então isso bate a intuição que a gente tem. Então, bom, aqui é só o que eu acabei de falar, então resumo. A gente vai varrer então Pn de 0 a 1. A gente já viu que o limiar para todos os ciclos, incluindo os triângulos, quando P é θ de 1 sobre n, ou seja, uma constante sobre n. E logo, quando a probabilidade for uma função menor do que isso, ou seja, quando a gente tiver o P igual a O de 1 sobre n menos 1, tá? Por exemplo, 1 sobre n quadrado, tá? Ou 1 sobre n log n, então o grafo deve ser acíclico, né? Já que os ciclos só surgem ao redor de 1 sobre n. Tá? Então o grafo deve ser acíclico antes da gente chegar em 1 sobre n. A questão é, ele é acíclico, mas é conexo ou não? Qual é a estrutura desses componentes? Quantos componentes a gente tem? Tá? Eles são uniformes ou não? Tá? Essas são todas perguntas que são interessantes de serem respondidas. Tá? Por quê? Porque elas dão uma ideia da estrutura da rede, da formação da rede, né? Tá? Isso pode ser útil em muitas aplicações. Mas matematicamente, por si só, está bem definido o problema e ele é interessante ser estudado porque a resposta não é óbvia. Tá? A gente viu que os tetraedros eles surgem quando P for em torno de θ, né? De big θ de n a menos 2/3, ou seja, raiz cúbica, 1 sobre raiz cúbica de n ao quadrado. Tá? Os pentagramas quando a gente tem lá 1 sobre raiz de n. Tá? Em geral, os L-cliques quando o P estiver em torno de 1 sobre raiz Lésima menos 1 de n ao quadrado. E aqui são as perguntas que a gente já falou. Tá? Quando é que o grafo fica conexo? Antes ou depois do ciclo? Pensa um pouco. O que você acha que acontece nesse caso? Tá? Antes dos cliques ou depois ou durante o aparecimento deles? Tipo, de repente os cliques começam a aparecer e o grafo ainda não está conexo, ou os cliques aparecem e o grafo está conexo, ou os cliques só aparecem depois e o grafo está conexo. Tá? Uma dessas possibilidades é meio óbvio que não é o que deve acontecer, mas as outras duas a gente tem que pensar um pouco mais, ou fazer conta. E como é que está o processo de conectivização, que eu falei, como é que o grafo fica conexo? Tá? É uniforme, ou seja, os componentes vão crescendo todos mais ou menos na mesma velocidade, uniformemente, até que eles se juntam, ou será que tem um desequilíbrio, ou seja, tem uma competição e de repente um componente começa a crescer com velocidade maior que os demais e ele acaba engolindo os demais, tá? Porque ele é muito maior que os outros. Isso não é óbvio o que acontece à medida que a gente vai aumentando a probabilidade. Tá? Mas
é útil a gente pensar nessas questões. Tá? Você pode pensar, como a gente já falou, o modelo de Erdős, Rane e Gilbert, ele não serve como um modelo muito apropriado para redes sociais, tá? Mas essa parte da conectividade é interessante observar, por quê? Porque isso pode ser que seja parecido ou não com o que a gente experimenta nas redes sociais, né? A gente já viu que a distribuição dos graus não é semelhante. A gente viu que o coeficiente de transitividade não é semelhante, tá? Mas a grande questão é, o que interessa esse aumento da probabilidade indo de 0 a 1? O que interessa aqui, você pode pensar como se fosse realmente o tempo, né? Tá? Imagina que você tem lá o Facebook, o grafo do Facebook, por exemplo, e só para simplificar, imagina que o modelo é semi-estático, ou seja, a gente tem lá um número de vértices fixados e novas pessoas não estão, elas não têm condições de entrar no Facebook, tá? De virar novos usuários. Então o número de usuários está fechado, tá? Como se fosse um clube fechado. Só que as pessoas ficam interagindo dentro daquele ambiente, daquela rede social, e elas podem acabar virando amigas, tá? Viu a mensagem de uma, curtiu a mensagem daquela pessoa e de repente ela resolve ficar amiga. A gente podia simplesmente usar o grafo de curtidas, né, os likes da vida, mas vamos pensar que elas, numa coisa um pouco mais, que envolve um pouco mais de interação, que elas fiquem amigas, tá? Então o que a gente espera é que não é o caso, de novo, numa rede social, tá? A formação de amizade não necessariamente ela é monótona, crescente. Tá? Mas vamos supor que uma vez feita, estabelecida a amizade não é nunca desfeita. Tá? As pessoas não brigam e removem os amiguinhos. Tá? Então, quanto mais as pessoas estiverem ali dentro e mais elas estiverem vasculhando aquele ambiente fechado, maior é a chance delas se tornarem amigas, então mais arestas vão surgir nesse grafo. Tá? Então é basicamente isso que está acontecendo, é como se a cada momento do tempo, tá claro que lá as arestas vão surgindo com o passar do tempo, então as arestas que já existiam, elas continuam lá, e novas arestas vão surgindo, tá? Isso é uma forma de enxergar o processo. A outra é simplesmente a gente discretizar isso e imaginar que a cada ponto do processo o grafo é formado, tá? Com uma nova probabilidade. Tá? De forma que a gente respeite as arestas que já existiam, né? E a gente provou lá que realmente com o aumento da probabilidade, se a propriedade for monótona, crescente, ela tem realmente maior probabilidade de acontecer, tá? Com o decoupling, a técnica de demonstração que a gente usou, né? Tá? Tem uns detalhes lá que a gente acabou varrendo para baixo do tapete, como a formação de arestas paralelas, que a gente pode ignorar, então por isso que a gente não deu realmente muita atenção àquilo. Se quiser, volta lá e pensa um pouco. Tá? Mas então é isso, é como se realmente a gente pode encarar isso aqui de forma dual, como se a probabilidade realmente estivesse crescendo ao longo do tempo e a chance de uma propriedade monótona crescente ser satisfeita está ficando cada vez maior, ou a gente discretiza e olha a formação do grafo naquele determinado momento. Tá? Ambas as formas são úteis da gente pensar. Então, antes de prosseguir, pensa um pouco nessas questões que a gente fez aqui e tenta respondê-las. Tá? Você já deve ter uma intuição das redes reais que a gente mencionou no passado, você já deve ter uma intuição do que pode acontecer. Tá? Mas lembra que esse modelo totalmente aleatório, ele não segue realmente aquelas redes. Tá. Bom, espero que você já tenha pensado. E o fato é o seguinte. Nós vamos responder algumas dessas questões aqui anteriores e já vou eliminar o segredo, tá? O mistério, o suspense, digamos assim, tá? Sobre o processo de conectivização. Desculpa, é o que a gente vai focar bem agora. E na evolução do GNP, tá? O processo dele se tornar conexo, ele não é uniforme, tá? Os componentes não crescem com a mesma velocidade. Subitamente aparece um componente maior, que a gente chama de componente gigante, e a partir dali ele acaba englobando os outros. Tá? O tamanho dele é muito maior do que os menores componentes, tá?
basicamente só tem um componente gigante, tá? Isso acontece com alta probabilidade. Então um componente acaba dominando o grafo, tá? E a gente sabe aonde ele surge, sabe o comportamento dele, o comportamento dos componentes menores com relação a ele, tá? E o fato é que, olha, os ciclos eles aparecem antes do componente gigante, tá? Mas eles não aparecem, mas não aparecem muito. Uma coisa interessante que a gente vai ver, eles aparecem no componente gigante, mas não nos componentes menores, tá? Isso, se a gente pensar um pouco, até faz sentido, mas a gente vai estabelecer um raciocínio heurístico. E os cliques, eles são espalhados, tá? Os cliques menores, eles surgem antes do grafo conexo. Os cliques maiores, aí só depois que o grafo estiver conexo, que eles vão surgir, tá? Lembra que um clique maior engloba os cliques, tem como subgrafo os cliques menores e também tem uma coleção de ciclos ali dentro, né? Tá? E precisa de bastante arestas, então tudo faz mais ou menos sentido. Então, nesse aspecto, o grafo de Erdős-Rehn e Gilbert, ele funciona como um grafo de uma rede real, tá? Que a gente viu a presença de componentes gigantes, tá? Um componente que domina os demais em questões de tamanho. Então, nesse aspecto de aleatoriedade, ele se parece bem com o processo de formação de redes reais e redes sociais reais, principalmente. Tá? Então, é interessante. A gente vê que o modelo não é totalmente dispar da experiência real que as pessoas têm. Tá? Vamos começar provando um lema, que é um lema simples, mas ele é extremamente importante. Tá? Basicamente, quase todos os outros resultados que a gente vai tirar aqui, eles saem desse lema. Tá? Que ele simplesmente está contando o quê? A gente está estimando o número médio de componentes com k-vértices. Tá? Então pega lá o seu grafo GNP, o P é um valor qualquer, e chama de xk uma variável aleatória que denota o número de componentes conexos com k-vértices. Ou seja, em GNP, quantos componentes conexos com k-vértices a gente tem? Calcular a esperança dele, o número médio. Tá? E o número médio é dado por isso aqui. É n tomado kk, k elevado a k menos 2, p elevado a k menos 1, 1 menos p elevado a k, que multiplica n menos k. Tá? Aí, olhando essa expressão, eu até denotei ela aqui por essa estrelinha dentro do ciclo, que a gente vai referenciar isso aqui várias vezes. Bom, só de lá essa expressão você fala, como? O que está acontecendo aí? Tá? Não, mas faz bastante sentido. Tá? A demonstração é bem simples e a técnica de demonstração, de novo, é bem parecida. Tá? Só usa com o que a gente já fez. E cada um desses termos aqui tem a sua razão de existir, tá? E eles são bem justificados. Tá? Então pensa o seguinte, pega lá um conjunto SK de k-vértices, tá? Fixa os k-vértices. A gente sabe que tem n tomado kk deles, né? Ou seja, assim, n tomados kk SKs. Então esse n tomado kk vem daqui. Tá? É o número de SKs que a gente pode ter, distintos, mas fixa um. Tá? Qual é a chance do subgrafo de G induzido por SK ser conexo? Tá? Bom, o que a gente sabe a respeito disso? Qual é o menor grafo conexo que a gente tem em k-vértices? É uma árvore, né? Onde esses k-vértices são vértices de uma árvore. Tá? E a gente sabe que uma árvore, se um grafo com k-vértices é uma árvore, se e somente se ele tiver lá k menos 1 arestas e nenhum ciclo, né? Tá? Então, isso garante que tem k menos 1 arestas e elas ainda não formam ciclo, então nenhum ciclo, então ele é necessariamente uma árvore. Tá? Então, a gente precisa de k menos 1 arestas para formar uma árvore geradora TK, que é um subgrafo desse G de SK aqui. Tá? Por quê? Porque é minimal. Bom, então a gente precisa que essas P elevado a K menos 1 arestas estejam lá. Tá? Daqui vem o P elevado a K menos 1. Tá? E bom, quantas árvores geradoras distintas a gente pode ter em K vértices? Lembra, esses vértices são rotulados. Tá? Então, um resultado clássico é que se a gente tem K vértices, existem K elevado a K menos 2
árvores geradoras distintas nesses K vértices, tá? Ou seja, com os vértices rotulados. Então, é daqui que vem esse K elevado a K menos 2. Tá? É um resultado, claro que nem tem várias formas de demonstrar isso, nem é difícil provar, conhecido como relação de Cauley. Tá? De Cauley foi um dos primeiros que provou esse resultado. E aí, bom, de novo, cada uma delas ocorre com probabilidade menor ou igual a P elevado a K menos 1. Tá? Por que o menor ou igual aqui? Bom, porque algumas dessas árvores aqui, elas têm arestas incomuns, né? Tá? Então, bom, o que a gente está fazendo é um union bound aqui. Tá? Então, a soma, para achar igualdade aqui, a gente precisaria ser um pouquinho mais preciso, teria que usar o princípio da inclusão e exclusão, mas, olha, não vem ao caso. Tá? Vai ser muita complicação para pouco ganho. Tá? Então, essa aproximação que a gente está fazendo aqui, ela é justa o suficiente. Tá? Pergunta, como é que a gente sabe se ela é justa o suficiente, se precisaria fazer outra coisa? Em geral é feeling, né? Experiência e às vezes você tenta e as contas não funcionam. Tá? Em geral você tenta uma aproximação simples, se as contas funcionarem, ótimo. Se as contas não funcionarem, você tenta uma aproximação um pouco mais profunda. Tá? Nesse curso especificamente, o nosso enfoque não é exatamente nisso. Tá? De achar as melhores aproximações possíveis e ficar extremamente proficiente nas técnicas. Não, nosso intuito é aprender algumas técnicas que são úteis e ver como elas funcionam. Tá? Mais para frente, em outros cursos envolvendo combinatória probabilística, combinatória extremal, esses um pouco mais de matemática discreta, que não seja o curso introdutório, essas técnicas devem voltar a aparecer, então você vai ter chance de trabalhar com elas um pouco mais. Mas aqui esse tipo de aproximação nesse curso tá suficiente para a gente. Tá, o que está faltando? Bom, está faltando que então a gente já sabe n tomado kk é a forma de selecionar os k-vértices. K elevado a k menos 2 é o número de árvores geradoras distintas que a gente consegue nesses k-vértices. A gente tem que ter k menos 1 arestas, tá? Para essa árvore geradora. Então tem o P a k menos 1. E é menor ou igual aqui porque a gente está usando o limitante da união, né? O union bound. Tá? Mas o que está faltando ainda? Bom, para que esse componente tenha exatamente os k-vértices, ele não pode ser vizinho de mais ninguém, né? Tá? Então, basicamente, o que a gente tem é que a gente tem aqui um componente com os k-vértices aqui dentro e vai ter um outro componente aqui fora e não pode ter nenhuma aresta indo desse componente vai para o resto do grafo. Aqui não necessariamente é um componente, pode ser que tenham vários componentes aqui. Mas não pode ter nenhuma dessas arestas indo de um lugar para o outro. Tá? Então, todas as arestas que estão entre S e V menos S, elas devem estar ausentes. Né? O que, obviamente, se a gente tem K vértices num lado, a gente vai ter N menos K no outro, e é possível que exista K vezes N menos K arestas nessa divisão que a gente desenhou aqui. Então elas têm que estar ausentes. Então é dali que vem 1 menos P elevado a K, N menos K. E, bom, colocando tudo isso junto, o resultado segue. Tá? Então, no fundo, a demonstração foi bem simples. Né? Tá? Acho que a única coisa que a gente usou aqui, que vocês talvez não conhecessem, foi a relação de Cauley, tá? Sobre o número de árvores geradoras que a gente pode provar. Tá até uma prova algorítmica, inclusive, bonitinha desse resultado, a gente pode incluir no curso depois para frente, se tiver um pouco mais de tempo. Se não, o curso de teoria dos grafos deve cobrir isso aqui. Ok, então agora a gente, para dar um grafo aleatório, a gente sabe o número médio de componentes com k-vértices que ele tem. Tá? E a gente pode usar isso aqui para várias... Isso aqui é uma ferramenta para vários resultados envolvendo conectividade que a gente queira demonstrar. Tá? Por exemplo, vamos demonstrar uma coisa simples. Tá? Com alta probabilidade, o grafo aleatório ele é desconexo se o P for O de 1 sobre N. Ou seja, se a gente tiver uma constante aqui, né, um Czinho sobre N, tá, o C aqui maior que zero, com alta probabilidade esse grafo é desconexo.
De novo, caso extremo, pode acontecer do grafo acabar sendo conexo, principalmente para n pequeno, né? O n é pequeno, se o número de vértices for pequeno e a gente for lá cair na cauda da distribuição, pode ser que a gente sorteie um grafo conexo. Por quê? Porque todos os grafos acontecem nessa distribuição, né? Mas lembra, a probabilidade deles é muito pequena, tá? Então, com alta probabilidade, ou seja, à medida que o n fica grande, a chance de você tirar um grafo nesse regime de probabilidade aqui, nesse intervalo, que é uma constante sobre n, ela tende a zero. Tá? E bom, como é que a gente mostra isso? De novo, G é minimamente conexo se ele for uma árvore geradora. Né? Então olha para o número mínimo de arestas que esse grafo tem que ter. N vértices, n menos 1 arestas. Tá? Então, do resultado que a gente acabou de provar, anterior, tá? Uma árvore geradora com n vértices. Tá? O grafo vai ser conexo, tem uma árvore geradora só e a gente tem lá um componente só com n vértices. Tá? Então a gente sabe o quê? Que o número esperado desses componentes com n vértices de árvores geradoras em G vai ser o quê? Vai ser dado pela esperança de xn, que é menor ou igual a n, n menos 2, p elevado a n menos 1. Tá? Isso é uma aplicação direta dessa fórmula. Né? O k é n aqui, então n tomado n é 1, o k vira n aqui, tá? P aqui n menos 1, porque a gente precisa de um número mínimo de arestas, e obviamente não tem outras arestas ligando os vértices do grafo a nenhum outro conjunto, porque o outro conjunto é vazio. Tá? Então, o número esperado de árvores geradoras que a gente tem num grafo G com total é dado por isso aqui. Tá? Se a gente substituir agora a parametrização, o P, que é 1 sobre n, ó, de 1 sobre n, ou seja, um 6 sobre n, o que a gente obtém? Coloca ele lá. O de 1, isso aqui é uma constante, então vai dar a constante elevada a n menos 1, ela vai crescer, mas vai continuar uma constante. Tá? E o n elevado a n menos 1 vai cancelar com esse n menos 2 que a gente tem aqui. Tá? Então isso aqui ainda vai ser menor do que O de 1 sobre n. E como isso aqui é constante, à medida que o n cresce, obviamente, então essa esperança tende a zero. Tá? Quando o n vai para o infinito. Bom, isso a esperança tende a zero. Como é que a gente transforma isso num resultado de alta probabilidade? Bom, usando desigualdade de Markov. Tá? Pega lá a probabilidade. Qual é a probabilidade de xn ser maior que zero? Ou seja, a probabilidade de xn ser maior ou igual a 1. É menor ou igual à esperança de n, né? Que é exatamente o Ozinho de 1. Então, olha, a gente acabou de mostrar que a probabilidade do xn ser maior ou igual a 1, ou seja, a gente tem pelo menos um componente conexo com n vértices, ele tende a zero à medida que o n tende a infinito. Então G não é conexo com alta probabilidade. Um resultado simplesinho, mas bacana, bem bacana a linha de raciocínio. Né? Tá? Então isso é certamente uma técnica de prova, bom, não tão diferente porque a gente já usou essa mesma técnica nesse curso. Tá? Nessa mesma aula 11 e na aula 10. Mas é uma técnica de prova diferente com relação àquelas que vocês estavam acostumados a usar até então na graduação e talvez na vida de vocês. Tá? Não sei se vocês já tinham visto provas probabilísticas dessa maneira. Tá? Isso aqui foi uma prova baseada no primeiro momento. Né? A gente está mostrando que, olha, que a chance do objeto vai para zero, então o objeto não existe. Tá? Então, com alta probabilidade, nesse regime de probabilidade, o grafo é desconexo. E aí tudo basicamente funciona da mesma forma aqui, né? A gente tem uma propriedade, a gente desenvolve um experimento, tá? Em cima de um espaço amostral, e a gente mostra que a chance daquela propriedade acontecer naquele espaço de probabilidade induzido pelo experimento, tá? Ele tende a zero ou ele é maior que zero, dependendo do que a gente quer mostrar. Tá? Se a gente quer mostrar que a propriedade é válida, basta mostrar que a chance dela acontecer é maior do que zero. Tá? Se a chance dela acontecer tender a 1, quando o n tender a infinito, então é porque isso acontece quase sempre. Se a probabilidade tender a zero, quando o n tende a infinito, então é porque isso acontece quase nunca. Tá? Então,
Essas são as técnicas. Tá? Algumas vezes só a desigualdade de Markov é suficiente, outras vezes a gente tem que usar a desigualdade de Chebyshev. Em geral, quando a gente tem aqui uma variável aleatória que é mostrar que alguma coisa é verdadeira maior que zero, a desigualdade de Markov serve. Quando a gente quer mostrar que é igual, tá, aí a gente tem que usar Chebyshev, porque aí a gente precisa do segundo momento, precisa da variância. Então, não é sempre assim, mas em geral, nas coisas que a gente vai ver aqui, é assim que acontece. Tá? E são técnicas extremamente úteis. Tá? São técnicas de demonstrações, e uma coisa tem que ser dita, é uma demonstração existencial. Né? Tá? Observa que em nenhum momento a gente tem ideia de qual é a cara desse grafo. Tá? Aqui no caso nem quantos são. Tá? A gente sabe que são muitos, são quase todos. Tá? A verdade é que quase todos os grafos não vão ser conexos. Só que a gente não extrai nenhum grafo daí. Tá? Então nesse aspecto é como se fosse prova por contradição. Né? A gente prova que o resultado é verdadeiro, só que o resultado não é construtivo. Tá? Só que aqui é uma demonstração probabilística. Tá? A gente mostra baseado em probabilidade que, olha, existe, esse objeto existe, e quase todos têm essa cara. Ou seja, quase todos aqui no caso, para P uma constante sobre N, eles são desconexos. Só que a gente não tem um grafo em si. Tá? Contrário de uma demonstração por indução, né? Que é demonstração por indução, em geral, elas são construtivas, a menos que em algum pedaço da demonstração por indução a gente tenha arranjado um jeito de usar um argumento não construtivo, tá? Mas em geral não é esse o caso. Então, em geral, as induções elas são bem construtivas, elas dão um algoritmo. Tá? Essas demonstrações probabilísticas elas não dão um algoritmo diretamente. Tá? Às vezes a gente consegue fazer um algoritmo probabilístico delas. Nesse caso aqui é óbvio, né? Tá falando o quê? Vai lá, pega um grafo aleatório, tipo sorteia um grafo. A chance que ele seja conexo quando P for C sobre N, olha, é muito pequena. Tá? Então a gente pode criar um algoritmo aleatório, a gente só vai ter que verificar se o grafo é conexo, isso a gente faz com busca em largura, e se for bom, então sorteia de novo, e sorteia de novo. Tá? Seria a forma de tirar um grafo não conexo. A gente sabe que à medida que o N cresce, a chance dele não ser conexo nesse intervalo aqui é alta. Tá? Isso até é um belo exercício. Talvez eu devesse colocar isso na próxima lista, só para vocês perceberem um pouco o que está acontecendo. Se bem que o exercício 2 da lista 3 já cuida um pouco disso. Então, de certa forma já estão cobertos nesse aspecto. E em algumas vezes a gente consegue desaleatorizar, tá, esses algoritmos, mas isso eu acho que eu não vou chegar a falar nesse curso com vocês. Então algumas vezes, mesmo esses resultados existenciais probabilísticos, a gente consegue desaleatorizar e achar um algoritmo determinístico que mostre o objeto de forma construtiva. Mas isso não é sempre que a gente sabe fazer. Tá? Mesmo assim, são resultados úteis. Bom, então a gente já sabe o que? A gente sabe que, olha, que no momento que os ciclos surgem, tá? Ou seja, de 1 sobre n aqui, com uma constante sobre n, os triângulos e os ciclos surgem, o grafo é desconexo com alta probabilidade. Tá? Foi isso que a gente provou. Olha, os triângulos vão surgir, os ciclos vão surgir. Tá? A gente sabe que o surgimento dos ciclos ele é inclusive acentuado de um lado, né? Mas olha, com alta probabilidade o grafo é desconexo. Então os ciclos surgem antes do grafo ficar conexo. Tá? Então a gente precisa um pouco mais de aresta em média. Tá? Apesar de ser possível, a árvore geradora é o menor grafo conexo que a gente consegue, tá? Não tem ciclo nenhum, n menos 1 s, mas aleatoriamente não é bem isso que acontece. Tá? A chance disso acontecer é bem pequena, tá? Quase negligenciável. Ok, bom, vamos falar dele então, o componente gigante. A gente sabe que o grafo é desconexo em O de 1, quando P é O de 1 sobre N. Tá? Então, bom, o P vai continuar crescendo. Então, bom, os ciclos vão começar a surgir e em algum momento esse grafo vai ficar conexo. Tá? Então, em algum momento onde a probabilidade é maior do que uma constante sobre n. Tá? Já adiantei para vocês, a conectividade do grafo ela não é uniforme.
Tá? Nem todos os componentes vão crescer na mesma velocidade e depois vão se juntar. Não, um componente vai crescer em velocidade maior e vai dominar o gráfico. Tá? E esse componente é o que a gente chama de componente gigante. Tá? Ele é conexo e ele é gigante. E aqui tem um desenho, tá? Ilustrando o que está acontecendo nesse componente gigante. Tá? Um exemplo. Observa aqui os vértices em vermelhos, tá? Eles estão num grande componente. Todos os demais componentes aqui do grafo são menores, né? Ou eles são vértices isolados, ou eles são pequenininhos. Tá? Fato curioso que a gente pode ver aqui que eles não têm ciclo nessa representação, e isso é a verdade, tá? A probabilidade dos componentes menores terem ciclo é muito pequena. Tá? Na verdade, os componentes menores eles são árvores com alta probabilidade. Tá? Mas a gente tem aqui um componente gigante, que no componente gigante ele tem ciclos. Tá? Por quê? Porque o componente gigante ele aparece depois da formação dos ciclos. Tá? Então ele contenta os ciclos. O que caracteriza um componente ser gigante? É aquele que tem muitos vértices. Sim. Um pouco mais do que isso, é aquele cujo número de vértices ele é proporcional ao número de vértices do grafo. Tá? Ele ainda não tem todos os vértices do grafo, mas é uma constante menor do que 1 vezes o número de vértices do grafo. Tá? Ele pode ter metade do número de vértices do grafo, ele pode ter 70%, tá? Ele pode ter 85%, até 90%, tá? Depende da probabilidade e da estrutura, mas é isso. Tá? Se você olhar, ele tem o número de vértices que ele já ocupa é proporcional ao tamanho ao número de vértices do grafo, ao tamanho do grafo. Tá? E os demais componentes? Os demais componentes são bem menores. Tá? O número de vértices dos componentes pequenos, eles chegam no máximo ao logaritmo, a uma constante vezes o logaritmo do número de vértices. Tá? O fato é, a gente consegue calcular algumas coisas interessantes sobre o componente gigante e sobre os componentes menores. Tá? Então a gente consegue calcular a fração desse componente gigante, por exemplo, quando o n tende para infinito. Tá? Ou seja, quanto, dado um valor de p, quando o n tende para infinito, qual a fração do gráfico que o componente gigante deve ocupar. Tá? E também, mais do que isso, sobre os componentes menores, a gente consegue até estabelecer a distribuição dos tamanhos deles. Tá? A gente não vai chegar a isso nesse curso, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais simples e mais igualmente útil. Tá? Então, bom, vamos analisar a história do componente gigante. Tá? Vamos fazer um raciocínio heurístico primeiro a respeito do componente gigante. Tá? Desse cara aqui. Porque para ver que, olha, que uma ideia bem simples já mostra o porquê que essa estrutura aparece. Tá? Então, imagina lá, supõe que o GNP tem um componente gigante. Tá? Supõe que a gente está num P que garante a existência de um componente gigante H. Quem é esse P a gente vê daqui a pouco. Tá? E imagina que Tzinho é a fração dos vértices que não pertencem ao H. Ou seja, a fração dos vértices que não estão no componente gigante. Isso dá exatamente o quê? O que significa essa fração? Uma outra interpretação para esse mesmo valor é o quê? É exatamente a probabilidade da gente escolher um vértice aleatório no grafo, dele não estar no componente gigante. Tá? É isso que o Tzinho representa. Ok. Pega um vértice agora qualquer, então, U, que não está no componente gigante. Tá? Ele não pertence aos vértices de VH. Os vértices de H. Tá? Então, se ele não pertence se o vértice U não pertence ao componente gigante, isso acontece quando? Bom, ou o U que a gente escolheu, ele é isolado, ou seja, ele não tem vizinho nenhum, está sozinho, ou todo vizinho W que ele tem é tal que o W também não pertence ao componente gigante. Isso é meio natural, né? Tá? Porque senão ele pertenceria ao componente gigante. Ok. Então, essas são as duas possibilidades. Então vamos calcular agora as probabilidades dessas possibilidades. Tá? Então pega um vértice V,
fixa lá um vértice V diferente de U, escolhe ele aleatoriamente, tá? Escolhe V aleatoriamente, ele só tem que ser diferente de U. E para esse V, quais são as probabilidades que A e B aconteçam? Tá? Então, bom, a probabilidade de que U não esteja na vizinhança de V, ou seja, U tem que ser isolado. Então, o U não pode estar na vizinhança de V. São o quê? É 1 menos P, porque a chance da aresta, o V, não existir. Tá? E qual é a chance de que todo vizinho a W de U não pertencer ao componente? Ou seja, no caso agora, U vai ser vizinho de V, mas V não vai pertencer ao componente. Então, U tem que ser vizinho de V, a gente sabe que a probabilidade disso é P. E, bom, V não pode estar no componente gigante. E a gente sabe o quê? Que a chance de um vértice escolhido aleatoriamente não estar no componente gigante é T, né? Que é a fração dos vértices que não pertencem a H. Tá? Então isso aqui é TP. Bom, que mais? A gente pegou um vértice V aleatoriamente, mas isso vale para todos, né? Tá? Não é para um V específico, mas isso vale para qualquer vértice do grafo que não seja o próprio U. Então, no fundo, o que a gente tem? Bom, a fração desses vértices que não estão no componente gigante, ela é dada por o quê? Ela é dada exatamente pela disjunção das probabilidades dessas duas possibilidades, né, com relação ao U. Ou seja, ou o U é isolado, ou o U é vizinho do V e o V não está no componente gigante. E isso é independente para cada um dos vértices V's que a gente possa escolher. E são n-1 vértices V's distintos. Né? Então isso aqui dá exatamente que o T é igual a 1 menos P mais TP elevado a n-1. Tá? Que se a gente parametrizar agora o C, o P, desculpa, a probabilidade P, com C sobre n-1, tá? Que é onde os triângulos mais ou menos surgem, né? Ou numa espécie aqui a gente ainda sabe que o grafo aqui ele é desconexo. Tá? O grafo ainda não ficou conexo nesse ponto. Então isso aqui dá 1 menos C sobre n-1, 1 menos T ainda elevado a n-1. Tá? E a gente pode aplicar a relação que une, né? Ou com um coeficiente, um binômio com a função exponencial. Tá? Se você olhar aqui, no limite, isso aqui fica igual, então, para n tendendo a infinito, essa expressão vai dar igual a e elevado a menos c, que multiplica 1 menos t. Tá? Então a relação que a gente obtém é que t é igual a e elevado a menos c, que multiplica 1 menos t. Tá? Legal, vamos reparametrizar isso aqui. Então define lá um S grande como 1 menos t. Se t era a fração dos vértices que não estavam no componente gigante, o S agora é a fração dos vértices que pertencem, né, ao componente gigante, que é a probabilidade de um vértice escolhido ao acaso, ou seja, aleatoriamente, pertencer ao componente gigante H. Tá? Se a gente substituir o S na equação anterior, a gente substitui o S aqui, né? Aqui, para substituir o T por S, a gente precisa ter 1 menos aqui, então vai aparecer 1 menos no lado direito. Tá, então isso aqui vai dar essa relação, que o S é igual a 1 menos E elevado a menos C vezes S. Tá? E uma referência aqui para essa relação. Isso dá o quê? Essa relação, ela dá exatamente a fração do grafo ocupada pelo componente gigante H. Tá? De novo, é um resultado heurístico. A gente fez uma parametrização ali, com o P sendo igual a C sobre n-1, e a coisa funciona. Ela não funciona direito quando o grafo é pequeno, e tem algumas outras coisas. Isso ela certamente não dá... ela não garante alta probabilidade a nada, tá? Não é isso que a gente está fazendo. A gente está calculando, por enquanto, de uma forma heurística, qual seria o tamanho desse componente gigante. Tá? Fato interessante, essa equação é transcendente, tá? O que significa que não tem uma forma fechada, simples, que isola o S. Tá? O S aparece aqui no lado de um lado, aparece no expoente do E do outro. Tá? A gente pode tentar
mexer nisso aqui à vontade. Não vai ter uma expressão simples do fundo. S é igual a alguma coisa aqui ao lado direito. Tá? Isso não vai acontecer. Então, mas a gente pode iterar, tá? Iterativamente. A gente pode analisar, a gente pode avaliar essa expressão iterativamente, de forma numérica, tá? Diretamente como ela está. Ou pode usar a função W de Lambert, que é até mais estável do ponto de vista numérico, tá? Eu acabei escrevendo ela aqui para vocês, mas eu não vou entrar em detalhes nesse curso. Tá? Talvez quem fez cálculo numérico tenha visto isso. Tá? O mesmo ponto é, a gente pode reescrever essa expressão aqui em cima, tá? A gente pode isolar assim o C, tá? O Czinho. Então o Czinho é menos o logaritmo de 1 menos S sobre S. Tá? Isso aqui com essa expressão, a gente pode obter um gráfico de S em função de C. Tá? Como? Bom, a gente faz primeiro um gráfico de C em função de S, né? Imagina que o S está nas abscissas, e aí substitui valores de S, acha lá os valores do C, faz o gráfico, e aí depois inverte, né? O que a abscissa vira ordenada e sucessivamente. Tá? Então essa é uma chance. E aí tem o plot do gráfico aqui, tá? E esse aqui tem tanto no Newman quanto no Closet, e ele é bastante ilustrativo, tá? Então aqui os grafos já estão invertidos, tá? Já estão em S em função de C, por exemplo, o gráfico aqui da esquerda, tá? Então o Y aqui ele calculou como se fosse a função 1 menos E elevado a menos CS, tá? E calculou aqui para 3 valores de S, tá? O que interessa aqui, a gente tem aqui a função y igual a S, né? Que é, lembra, a função original é S, que é igual a 1 menos E elevado a menos CS. Tá? Então, uma forma da gente botar esses gráficos é pega essa função y, que depende aqui do 1 menos E elevado a menos CS, e aí coloca lá a interseção y igual a S. Bom, obviamente o que? Uma solução para a função original é quando essas duas, esses dois plots, os plots vermelhos e o plot tracejado aqui, quando elas se intersectam, né? O plot vermelho tem 1 para cada valor de C, de Czinho, tá? Que a gente colocou aqui. Eles colocaram, no caso, mas eu coloquei também. Se eles não tivessem feito, eu faria um gráfico semelhante a esse aqui, tá? E o que a gente vê aqui? Para o C igual a 1,5, tá? A gente tem uma interseção aqui para um S que é quase 0,6, né? 0,583, alguma coisa. Tá? Então, basicamente, quando as soluções para o S maior que 0, elas implicam na existência de componente gigante. Tá? Então, basicamente, aqui, olha, se a gente escolher o Czinho lá como 1,5, tá? 3 meios, vai existir um componente gigante. Tá? E a fração, o tamanho desse componente gigante, né? Lembra que o S é o tamanho do componente gigante, ele vai ser aproximadamente 0,58. Tá? Então ele vai ocupar um pouco mais da metade, 58% do gráfico. Tá? Quando C é 0,5, tá? Observa aqui que, olha, que não existe, a única interseção que existe aqui é quando o S é igual a 0, né? E o S é igual a 0, a fração de vértices que estão no componente gigante é 0, né? Então o componente gigante não existe. Tá? E o C igual a 1 aqui é exatamente o limiar, né? Tá? É o que a gente pode chamar lá do valor crítico. Tá? De novo, a interseção com C igual a 1 ela só acontece aqui em 0. Tá? Então ainda não existe. Mas para qualquer coisa maior do que isso, a gente vê que, para qualquer C maior do que 1, a gente vê que o componente gigante ele vai aparecer. Tá? Então, não é difícil perceber aqui também que quanto maior o C, maior vai ser a fração de vértices que o componente gigante vai ocupar. Tá? Isso é um resultado quantitativo bastante interessante. Né? Tá? E aí tem alguns desdobramentos qualitativos também interessantes que a gente até já falou em algumas aulas atrás. Lembro, por exemplo, o grafo das colaborações acadêmicas, tá? Que tinha o componente gigante. Paul Erdős era um vértice central naquele componente gigante. Tá? E aí os valores aqui batem, os valores que a gente viu lá, eles se encaixam
nesse raciocínio heurístico que a gente desenvolveu aqui. Tá? Então, isso é uma forma de análise interessante. Bom, o grafo aqui da direita, tá? Ele está mostrando o que? Ele está mostrando exatamente a mudança súbita que a gente tem no comportamento do grafo. Tá? Czinho lembra que o Czinho, quando P é C sobre N, isso é sobre N menos 1, tanto faz, ele é exatamente o grau médio do grafo, né? Então a gente está aqui num grafo de Poisson, né? É isso que a gente está estudando. Componente gigante em grafos de Poisson, aqui nesse caso. E aí, então, aqui tem um plot do grau médio, tá, o valor de Czinho, pelo tamanho do componente gigante. Tá? E de 0 até 1, olha, não tem. Se o Czinho for de 0 até 1, não tem componente gigante. Isso significa no sentido que olha, que o grafo tem poucas arestas. Tá? O grau é menor do que 1, então não tem aresta suficiente no grafo para formar um componente gigante. Tá? Então a estrutura dos componentes do grafo são que, olha, eles são todos os componentes são todos pequenos, tá? E mais do que isso, eles nem têm ciclos. Tá? Por quê? Porque lembra o limiar dos ciclos que a gente provou. Tá? Acontece ali também em torno de 1 sobre n. Né? O Czinho lá tem que ser maior do que 1 para os ciclos aparecerem. Lembra o triângulo quando ele surge? A gente determinou o valor. Tá? Então, se o grau médio, tá, num grafo de Poisson, ele for menor do que 1, não, olha, os componentes vão ser todos pequenos e vão ser todos árvores. A gente vai ter uma floresta com muitas árvores. Mas aí chega em 1 é o resultado crítico, é o valor crítico. Tá? E a partir dali o componente gigante surge. Tá? No seguinte sentido. Então a partir dali, bom, a gente vê que quanto maior for o grau médio, tá? Basta o grau médio ser ligeiramente maior do que 1, os vértices já começam a se aglutinar. Tá? E um componente gigante surge, e a princípio, quando o grau médio não for ainda muito grande, a gente tem um componente gigante, tem uma coleção de componentes menores que formam uma floresta. Tá? Eles não têm ciclo. À medida que o grau médio vai aumentando, tá? Esses componentes menores vão sendo absorvidos pelo componente gigante, tá? E a gente vai ficando com componentes... o número de componentes menores vai diminuindo cada vez mais. Tá? Então, no fundo, isso não é... Bom, isso está aqui o raciocínio que mostra que é isso que acontece, tá? Heurístico, a gente fez as contas. O ponto é que isso não é tão como que eu diria? Isso não é tão surpreendente assim, né? Tá? Porque no fundo, olha, alguma aresta vai aparecer lá. Então, qual é a chance realmente da aresta estar ligando... depois que o componente gigante ele já atingir um certo tamanho, realmente a chance de uma aresta nova ligar um vértice ao componente gigante, ela acaba sendo maior do que ligar um componente ao componente menor. Tá? A gente pode calcular isso. Então isso é natural do processo aleatório, tá? Realmente do surgimento súbito de um componente gigante. Tá? Não é à toa, então, que as redes reais, principalmente sociais, elas também apresentem esse tipo de comportamento. Tá? E ainda tem mais algumas coisas para a gente falar a respeito disso, mas vamos ver algum problema. Bom, vamos ver o que a gente fez. A gente usou aqui o raciocínio heurístico. Tá? Como eu já falei, o raciocínio heurístico é muito útil para a gente ter uma noção do que está acontecendo. E mais detalhe, a gente tem aqui uma conta, a gente não tem garantia nenhuma de que isso acontece com alta probabilidade. Tá? Então, isso aqui ainda precisaria de uma prova formal para isso acontecer. A gente viu que, olha, que o componente gigante aqui, ele tem um limiar, que é o mesmo limiar dos ciclos. Né? Quando os ciclos começam a surgir, começa a ser formado um componente gigante. Tá? O grafo está longe de ser conexo ainda. Tá? Mas então, basicamente, o componente gigante começa a se formar na mesma época que os ciclos começam a se formar. Tá? Então, isso é uma informação útil para a gente saber. E
Bom, tá aqui nesse curso, tá? Esse raciocínio heurístico para o componente gigante, ele vai ser suficiente para a gente, tá? A gente podia provar formalmente o surgimento do componente gigante, tem mais de uma forma de demonstrar isso, com alta probabilidade, tá? A demonstração não é muito complicada, mas eu vou deixar nesse curso, eu vou deixar essa parte, esse raciocínio heurístico mesmo, tá? O exercício então é mostrar que quando presente, com alta probabilidade o componente gigante é único, tá? Isso é interessante, esse exercício. Tá? Por quê? O que acontece com esse raciocínio heurístico? Tá, a gente achou lá uma solução. A gente não sabe que esse componente gigante se forma com alta probabilidade, mas a gente está assumindo. Agora, o fato é, por que a gente não pode ter mais de um componente gigante? Quem garante isso? O raciocínio heurístico que a gente fez certamente não. Tá? A gente viu que aparece lá uma fração. Tá? Mas por que a gente não pode ter? Por que basicamente vai... um terço do grafo pode estar num componente gigante, outro terço do grafo está em outro componente gigante, e o resto, o outro terço, está fragmentado em várias árvores. Tá? Ou até mesmo isso mais, meio menos epsilon, um componente gigante, meio menos epsilon, outro componente gigante, e 2 epsilon do resto do grafo está lá fragmentado numa floresta. Não é isso que acontece. Tá? Basicamente, mesmo que no começo, para ser um pouquinho maior do que dois componentes comecem a competir, tá? Necessariamente um deles vai ganhar. E um componente vai absorver o outro e o componente gigante é único. Tá? Então isso o raciocínio holístico ele não fornece, mas é um exercício interessante, tá? Mostrar que o componente gigante é único. E isso é necessário para a gente saber para estudar com mais detalhes os componentes menores, tá? Como que os componentes menores eles se distribuem no grafo, qual que é a estrutura deles, tá? Ou até mesmo qual que é a chance de um vértice estar num componente menor, tá? Então, no próximo passo agora a gente vai assumir que o grafo, então que a gente tem componente gigante, o componente gigante ocorre com alta probabilidade, basta a gente passar o limiar, a gente sabe onde está o limiar, a gente vai assumir que o limiar dado pela heurística é o limiar correto, e a gente também vai assumir que, olha, que a gente sabe que com alta probabilidade o componente gigante é único. Tá? E aí agora com o próximo passo a gente vai estudar um pouco a estrutura dos componentes pequenos. A gente não vai fornecer a distribuição do tamanho desses componentes. Tá? A gente vai fazer uma coisa um pouco mais simples, que também é útil, e depois a gente vai estudar a conectividade do grafo. Porque lembra, o componente gigante surgiu, mas o grafo ainda não está conexo. Tá? Isso a gente vai fazer no próximo vídeo.